Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian, professor de Sociologia, e venho aqui rapidamente fazer uma análise sobre o repertório sociocultural da proposta de redação do Enem 2021. O tema, no caso aqui, a invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Estamos falando basicamente de um tema ligado à democracia, aos modelos democráticos, à estrutura civil, à sociedade representativa. Então, mesmo que o aluno não tenha uma ideia sobre códigos civis, sobre leis e normas, o candidato pode ir justamente por esse modelo da cidadania, o conceito de cidadania, o conceito de democracia, de sociedade civil, tá? Que é nesses modelos nós iremos encontrar, na verdade, sistemas aonde as pessoas elas vão adquirindo direito dentro de uma sociedade democrática. Evidentemente que existem os direitos civis dentro de um registro, de um modelo formal, tá? Então existe, na verdade, o que a gente pode chamar de duas formas de democracia, ou de sociedade civil democrática. Uma informal, que é quando, por exemplo, o fato de uma criança nascer e ela, mesmo não tendo documento, ela por si só a sua existência já compreende a ideia de cidadania, tá? Tanto é que existe a ideia dos chamados direitos inalienáveis, e esse direito inalienável é um direito à vida que está dentro de uma ideia de uma sociedade democrática. Toda sociedade democrática deve zelar, e o Estado deve zelar, o Estado democrático, pelo que é chamado de direitos inalienáveis, tá? E existe uma democracia que ela é do ponto de vista formal, jurídica e também burocrática. Tá? É nesse tema, é nessa segunda parte que está ligado aí a proposta de redação. Uma estrutura jurídica, onde se pede o que? Documentos, registros, porque a ideia de que quando você não tem documentos importantes, quando uma pessoa não tem documentos importantes, como RG, CPF, a certidão de nascimento, ela perde a sua condição de direito. Isso não significa dizer que ela deixa de ser cidadã, não é exatamente isso. Mas boa parte daquilo que ela tinha por direito, ela perde. Tá? Então podemos dizer que essa invisibilidade, né, essa metáfora, está ligada a uma questão social, que ela começa com uma estrutura jurídica. Porque se eu vivo numa sociedade democrática em que eu não tenho uma série de documentos, eu perco, por exemplo, direitos a subsídios, eu perco direitos, por exemplo, à assistência social, a modelos assistencialistas, eu perco, por exemplo, direitos a fazer parte de programas sociais. E a gente vê que quem são as maiores pessoas prejudicadas dentro desse processo? Pessoas que estão numa condição material e econômica precária, difícil, ruim. Né? Então são essas pessoas que muitas vezes estão falando aqui de 12% da população, aproximadamente segundo o IBGE, que não tem, na verdade, esse direito. Tá? Não tem, por exemplo, documentos básicos nesse sentido. Lembra muito aquela música do Chico Buarque, O Meu Guri, onde mostra aquela situação, por exemplo, da mãe vendo o filho trazendo um monte de bolsas com vários documentos, e aí ela faz um comentário ligado justamente a essa questão da falta de registro, né, da parte dela, digamos assim, e ele, o meu filho, com vários documentos, né, por exemplo, de outras pessoas, porque estava furtando, roubando, uma coisa assim. Então existia um grau de ironia e, ao mesmo tempo, uma questão social envolvida ali. Por quê? Porque indivíduos que não têm documentos, registros, eles têm realmente uma dificuldade de se enquadrar dentro do modelo social. É aí que vem a ideia da exclusão social. Então tu vai perceber que quem são esses 12% da população brasileira que não tem registros básicos? São justamente um número de pessoas que estão, por exemplo, abaixo da linha da pobreza. Ah, Nelson, então existe uma relação do ponto de vista econômica, do ponto de vista jurídico? Sim, normalmente pessoas que estão numa condição precária, difícil, do ponto de vista material, também estão numa condição precária do ponto de vista jurídico. Tá? Porque não tem documentos. Então a gente vai ver, por exemplo, no ano passado, quando tivemos a primeira onda do Covid-21, do Covid-19, 21 foi ótimo. Quando você verificou, na verdade, nós percebemos que o governo ele implantou uma espécie de uma verba extra, né, emergencial, e aí houve aquele choque, né, de saber que muita gente, né, dos beneficiados, algo em torno de 40% das pessoas, estamos falando de 50 milhões de pessoas,
algo em torno de 45, 40% dessas pessoas, né, estavam numa condição precária que não tinham documentos básicos. Né? Então é uma coisa muito louca. Né? Pessoas que não, por exemplo, não tinham documentos, porque se você não tem documento, você não pode abrir uma conta corrente. Tá? Então foi uma coisa muito difícil para, por exemplo, de direcionar, canalizar essa verba emergencial para pessoas que não tinham documentos básicos. Então aí você percebeu aí uma dificuldade do ponto de vista jurídico que pega do ponto de vista social. Tá? Então a gente vai perceber o quê? Primeiro, que o Estado, e mesmo o Estado democrático, ele é uma máquina burocrática. Enquanto uma máquina burocrática, ele pede o quê? Registros, ele pede documentos, estruturas. Tá? Então, você verifica o quê? Por exemplo, até um determinado tempo, dentro da história, as pessoas elas tinham que pagar para ter uma certidão de nascimento, né? Um registro de nascimento. E isso mudou a partir de 1994, creio eu, quando você vai ter uma lei onde isso vai acabar, em que a partir de agora é direito da pessoa ter, por exemplo, um registro de nascimento, quer dizer, é dado gratuitamente, tá? E nesse sentido, isso vai de alguma maneira corrigir uma série de problemas de caráter jurídico e de caráter social. Porque se eu não estou bem do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da minha documentação, eu estou numa condição precária do ponto de vista social também. Porque eu não vou ter acesso a uma série de recursos. É essa que é a questão. Tá? Então, quando se diz aqui na ideia da invisibilidade a invisibilidade do registro, é também uma invisibilidade do ponto de vista também social, do direito. Tá? Então, a gente tem que considerar também essas situações. Então, o aluno deve o quê? Caminhar naquela ideia, por exemplo, da democracia, abordar a questão da cidadania, dos modelos democráticos, certo? O aluno ele não tem muito conhecimento sobre as questões técnicas, não precisa, ele precisa ter uma ideia do que? Da estrutura jurídica, ele precisa saber que existe uma estrutura de documentos, que é necessário, que se pede, tá? Inclusive, eu acho que é no segundo texto motivador, no segundo não, no primeiro, é abordado com muita clareza a ideia de que pessoas não têm determinados documentos, então está muito nesse sentido assim. Então dá para o aluno ir num direcionamento legal. Né? Quando se fala, por exemplo, de referencial teórico, olha, eu vou pegar aqui um clichê dos referenciais teóricos aqui, eu vou pegar o Durkheim. Aí tu vai dizer assim, mas por que o Durkheim? Porque o Durkheim fala do conceito de fato social, né? Ora, vamos lá. O que é o fato social? São normas e regras estabelecidas pela sociedade. Normas e regras não diz respeito somente a comportamentos. Normas e regras se diz também de respeito o quê? A códigos civis, a código penal. É nesse sentido. Então, é aquela situação. A sociedade exige que as pessoas tenham documentos, registros, ou que sigam um código penal, um código civil. Se as pessoas não seguem um modelo do código penal civil, elas tendem a ficar num estado de exclusão. Então, o fato social é uma pressão em que exige documentos, registros. Tá? Então, tem um pouco disso. Então, eu posso usar o Durkheim, mas o Durkheim não fala sobre a ideia da invisibilidade do código dos registros, né? Mas ele fala de fato social, e o fato social diz o seguinte: normas e regras que devemos seguir, e a sociedade impõe isso. Ora, o que é eu na verdade, ter que tirar um documento? O que é, por exemplo, eu ter um documento? É uma determinação, é uma norma da sociedade, pronto. É isso que eu tenho que entender. Então, Durkheim se enquadraria perfeitamente dentro dessa norma aí, um conceito de fato social. Um outro autor que eu posso destacar é o Max Weber. O Weber, é curioso que ele fala sobre o conceito de burocracia. Ele diz que a burocracia é uma estrutura antiga, né, que ela vai se tornar muito mais forte na sociedade moderna. Então, por exemplo, a sociedade moderna, vou pegar aqui, a sociedade democrática, o Estado democrático, exige o quê? Documentos, registros. Né? Então, isso são normas burocráticas. Democracia não do ponto de vista de uma coisa ruim, mas de um registro. Certo? Então, por exemplo, tu vai fazer tu vai, por exemplo, fazer a inscrição no Enem, né? Lá no site do INEP. Então, nesse sentido, o que se pede? CPF, teu endereço, isso são modelos burocráticos.
Então, a ideia de que o Estado, e mesmo o Estado democrático, ele exige, ele estabelece a ideia do quê? De registros e registros burocráticos. Então, o Max Weber, nessa questão, por exemplo, ali do registro, ele se enquadraria perfeitamente, né, nesse processo, se enquadraria perfeitamente nesse processo, nessa norma aí que a gente pode entender. Beleza? E, por fim, tu tem também até o Michel Foucault. Porque o Michel Foucault, ele fala sobre a questão da biopolítica. E o conceito de biopolítica é de que é do Estado criar normas de controle e de registro do cidadão. Né? Então é necessário que o Estado saiba quanto da pessoa, o que a pessoa na verdade, onde ela está, como é que ela vive, em que condições, para que serviços e produtos possam ser oferecidos para ela. Então Michel Foucault, no conceito de biopolítica, se enquadraria perfeitamente nessa ideia do referencial teórico. Né? E soluções para tudo isso, gente, entendeu o seguinte, as soluções para problemas como esse, dentro dessa proposta de redação, é o quê? É criar políticas públicas cada vez mais focando as pessoas com recurso econômico mais precário. Por exemplo, aquelas pessoas que moram em áreas periféricas, por exemplo, pessoas que moram, por exemplo, em locais muito distantes, como o caso de áreas rurais, elas se enquadrariam perfeitamente nessa ideia, desse modelo aqui, desse processo. Então a gente vai verificar que quando se fala, por exemplo, em modelos de estrutura, por exemplo, Michel Foucault ele se enquadraria perfeitamente dentro dessa ideia, desse processo. Tá? Michel Foucault. Ele destacar soluções, por exemplo, as soluções ligadas principalmente ao que? A investir cada vez mais no modelo, numa forma de que as pessoas possam, na verdade, o que ter o recurso, e o Estado deve o quê? Criar políticas públicas para atender todas essas pessoas. Né? Criar, por exemplo, multirões para tirar documentos dessas pessoas, por exemplo, principalmente em áreas periféricas, em áreas mais pobres, em áreas rurais. Isso se enquadraria perfeitamente aqui como uma espécie de solução para o nosso problema. Mas o que a gente deve entender aqui, gente, ponto central, que é verificar o seguinte: o tema, ele é um tema difícil, ele não é fácil, ele é um tema difícil porque não foi um tema muito abordado pelos cursos e pelas escolas, tá? Então é um tema que ele é bem específico, tá? Nesse sentido. Então a solução que eu diria no caso como esse, que o aluno deveria andar, é analisar os processos democráticos. Acima de tudo, os processos democráticos, a ideia, o conceito de democracia, o conceito de cidadania, que ele, indo nesse caminho, ele chega bem à ideia de uma boa nota, né, dentro dessa análise do repertório sociocultural. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.